começar gravando, né? E vamos aí iniciar a nossa aula de hoje sobre extinção da punibilidade. Entramos na reta final do nosso, da nossa matéria de Penal 2, né? E vamos a ela. Extinção da punibilidade, né? No final dessa unidade, qual é o objetivo aqui para nós, né? Conhecer a natureza jurídica da extinção da punibilidade, identificar, no caso concreto, a aplicação e efeito das diversas causas de extinção da punibilidade e verificar possíveis falhas no caso concreto. Queridos, a extinção da punibilidade, antes que eu me esqueça, tá? O que acontece? Nós sabemos que o conceito de crime é fato típico, ilícito e culpável. A punibilidade não aparece como elemento do conceito de crime. Existe uma minoria absoluta de autores que dizem que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível. Conceito quadripartite. Mas, salvo engano, acho que só Aníbal Bruno que trabalha esse conceito. É certo na doutrina, na jurisprudência, que a extinção da punibilidade não faz parte do conceito do elemento de crime. Né? Então, o que é a extinção da punibilidade? Quando o Estado ele detém o chamado jus puniendi. Esse direito punir ele fica numa abstração. Tá? Ele sai da abstração e vem para o mundo real, no caso concreto, quando alguém pratica o crime. Então, aquele que pratica um fato típico, ilícito e culpável, né, ele dá causa a a aplicação desse jus puniendi, que antes estava no modo abstrato e agora passa a vir para um modo concreto. Só que esse jus puniendi, esse direito de punir do Estado, o Estado ele impõe um tempo para que ele mesmo aplique esse jus puniendi. Tá? Se ele não aplicar esse jus puniendi no prazo determinado por lei, esse jus puniendi vai se perder. Vai ocorrer o que nós chamamos de prescrição, que é apenas uma das causas de extinção da punibilidade. Existem outras causas de extinção da punibilidade, mas a prescrição ela é tão importante que eu vou guardar ela uma aula especial somente para a prescrição. Tá? Ela é tão importante, mas tão importante, tão complexa, que eu vou guardar uma aula só para falar de prescrição. Hoje, nós vamos falar de todas as causas de extinção da punibilidade de uma forma ampla, né? E vamos guardar a prescrição para falarmos no momento oportuno, tá bom? Então, o que vocês têm que ter primeiro na mente agora é que essa punibilidade não é conceito do crime, não é elemento, não é requisito para que o crime aconteça. A punibilidade é uma consequência. Só que essa punibilidade, esse direito de punir do Estado, pode ser perdido. Pode ocorrer a extinção desse direito de punir se verificar, no caso concreto, as chamadas causas de extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade estão todas previstas no artigo 107 do Código Penal. Tá? Então, o artigo 107 dispõe sobre as causas de extinção da punibilidade e nós vamos começar agora a falar de cada uma delas. Tá? E a primeira causa de extinção da punibilidade que nós vamos trabalhar hoje é a morte do agente. Tá? A morte do agente. Dada a morte do agente,
a pena se extingue, pois reina no direito penal o princípio da responsabilidade personalíssima, de modo que a pena não pode ultrapassar a pessoa do agente. Tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que nós temos o princípio da pessoalidade, que também é chamado de princípio da intranscendência. Significa que a pena não pode passar da pessoa do apenado. Tá? Então, não pode uma terceira pessoa cumprir uma pena no lugar daquele que praticou o crime. Tá? Ah, Ricardo, o sujeito foi lá na delegacia, confessou o crime que não foi ele quem praticou. Tá? Essa confissão vai valer alguma coisa? Não vai valer de nada. Nossa, mas confessou a confissão no processo penal não tem um valor absoluto justamente por isso. Né? Porque no processo penal vigora o princípio da verdade real. Né? Então, no processo penal se busca a verdade real. E você não pode sair acreditando na primeira confissão. Tá? Então, sendo personalíssima a responsabilidade penal, a morte do agente faz com que o Estado perca o jus puniendi, não se transmitindo aos seus herdeiros qualquer obrigação de natureza penal. Né? Então, Tício praticou o crime de estupro, foi condenado, estava cumprindo pena, se arrependeu e se suicidou, né, dentro do presídio. Alguém da família terá que cumprir a pena no lugar de Tício? Não, porque nós trabalhamos a responsabilidade penal, que é personalíssima, né? Princípio da pessoalidade ou da intranscendência, né? A morte do agente deve ser provada por meio de certidão de óbito, não tendo validade a presunção legal do Código Civil. Para efeitos penais, também se prova a morte com a prova testemunhal. Você pode estar se perguntando assim, o caso do goleiro Bruno do Flamengo, Ricardo, que a Elisa Samúdio, né, aquela atriz, foi assassinada, né? Mas não apareceu o corpo. Como é que vai ter certidão de óbito se não tem o atestado de óbito, se não tem o laudo de exame cadavérico, que são documentos que precedem a certidão de óbito, né? Bom, o Código de Processo Penal, e aí vocês vão ver em processo penal, diz o seguinte: desaparecidos vestígios, e assim sendo, não sendo possível a, a, o exame de corpo de delito, né? No caso aí no cadáver, lá do exame cadavérico, a prova testemunhal sobre a falta. Tivemos um depoimento do garoto que viu a menina ser morta, seu corpo ser esquartejado, né? Picado em pedaços, enfim. A coisa muito bizarra mesmo, muito torpe. Tá? Então, fiquem atentos com isso aí. E eu coloquei aqui em vermelho, lembre que o vermelho na natureza é sinal de perigo, né? Veneno, não é? Animais de cores vermelhas não são presas de ninguém, ninguém quer, não é? Mas eu coloquei em vermelho essa questão aqui, olha. E se decretada a extinção da punibilidade pela morte do agente, ficar provada a falsidade da certidão de óbito. Vamos imaginar que Tício estava respondendo por extorsão mediante sequestro, foragido. E aí o médico, né, o advogado, né, enfim, o Tício armaram uma situação lá para colocar nos autos uma extinção, uma certidão de óbito falsa. E aí o juiz recebe a certidão de óbito, abre vista ao MP para dar um parecer, o MP dá um parecer pela extinção do processo, extingue o processo, né? Extingue a punibilidade em razão da morte do agente. 2 dias depois, aparece quem? Aparece Tício, né? Lá na roda de pagode.
Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E aí, como que fica essa situação, né? A questão aqui é muito mais uma questão de processo penal do que de penal, né? Mas eu vou antecipar um pouquinho a questão de processo penal para vocês, né? Veja bem, temos um autor, que é o Luiz Flávio Gomes, já falecido, que ele dizia o seguinte: olha, depois que transita em julgado, o único instituto que você tem que quebra o trânsito em julgado é a revisão criminal. E no Brasil só existe revisão criminal em favor do réu. Não existe revisão criminal contra o réu, né? É o instituto exclusivo da defesa, revisão criminal. Então, caberia tão somente agora Tício responder pela falsidade documental. Só, queridos, uma extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado morte, a pena mínima é 24 anos, 24 a 30. Já a falsidade documental, salvo engano, é de 1 a 5, cabe até suspensão condicional do processo. Seria justa essa solução? Eu entendo que não. A Ada Peregrini, ela diz o seguinte, ela diz, olha, a decisão de extinção da punibilidade em razão da morte do agente, baseada numa certidão de óbito falsa, é um ato juridicamente inexistente. Assim sendo, tudo que tem depois dele não vale de nada, não teve efeito jurídico nenhum. Então, o juiz agora poderia retomar o processo no que diz respeito à extorsão mediante sequestro e também punir o agente pela falsidade documental. Vejam que o entendimento da Ada Peregrini Grinover é muito mais interessante, né, na perspectiva do direito de punir do Estado. Não é? Ah, professor, você não é abolicionista? Nem um pouco. Nem um pouco abolicionista. Eu entendo que o direito penal ele é necessário. Temos que aplicar a pena, né? Só que a pena tem que ser a pena justa, né? E a pena tem alguém com o microfone aberto, tá? E a pena tem que cumprir a sua finalidade, né? A pena tem que cumprir a sua finalidade. O problema é que a pena, do jeito que ela é imposta, não cumpre a sua finalidade, né? E, e a gente continua com um índice de reincidência muito grande, o índice de criminalidade subindo, né? E em alguns casos, por exemplo, a pena no meu entendimento, deveria ser revista, né? Um crime patrimonial, onde a gente restitui integralmente o dano causado, a causa já está resolvida, né? A pena entendo ser desnecessária, né? Isso, crime sem violência ou grave ameaça, diga-se de passagem, né? O próprio aborto, por exemplo, né? Ricardo, você é a favor da legalização do aborto, da descriminalização do aborto, né? Ah, mas como é que pode? Veja bem, a questão não é ser a favor ou contra o aborto. Por quê? Ser a favor ou contra o aborto, o homem ele não pode ser nem contra nem a favor, porque o homem não tem útero, tá? Então é uma discussão que cabe somente às mulheres. É a mesma coisa que as mulheres agora se reunirem para produzir uma lei de que todos os homens acima de 40 anos deveriam fazer a vasectomia, né? Já que o legal é impor condições no corpo do outro, né? É a mesma coisa. O homem não tem que decidir se a mulher tem que ter o filho ou não. É ela que tem que decidir.
Eu não sou a favor do aborto e nem a maior das feministas é a favor do aborto. O que a gente discute é se é realmente necessário o direito penal nessa seara, né? Então, por exemplo, uma menina de 18, 19 anos que engravida, né, dentro de um lar tradicional e extremamente com medo e intimidada de contar isso para os pais, né, faz a opção pelo aborto, né? O caso é descoberto, nós vamos aplicar uma pena de 3 anos, 4 anos, enfim, dessa menina de 18 anos, para quê? Estragar ainda mais a vida dela, né? Se é que foi estragada, né? Mas estragar a vida da pessoa. Você pega uma pessoa de 18 anos, 19 anos, cheia de sonhos aí, né? Cheia de ideais, aí você pega ela e coloca ela num presídio, que é uma máquina de fabricar delinquente. Ela estava prestes a entrar numa faculdade e ela vai para um presídio. Então, assim, a questão é até onde o direito penal deve influenciar nisso. Não é ser a favor. Se perguntar, Ricardo, se é a favor, eu sou contra. Eu sou contra o aborto. Né? Só que eu não tenho direito de chegar para uma mulher e falar assim, olha, você vai abortar. Ou virar para ela e falar assim, você não vai abortar. Né? Eu não tenho esse direito, não me vejo nesse direito. E entendo que o direito penal não é a solução para esse caso. Isso é mais um problema de saúde pública do que do direito penal. As pessoas entendem que tudo que é proibido tem que ser crime. Não é assim. E fica aí esse breve comentário para deixar uma deixa para vocês, quem sabe um tema de TCC, né, nessa área, um tema de trabalho de conclusão de curso nessa área, né? Direito penal e aborto, né? Uma relação bastante defasada, né? Então, fica a dica, tá? Vamos falar agora, existem 3 formas de perdão, que é a anistia, a graça e o indulto. E a gente vai falar um pouquinho agora de cada uma delas, né? Perdão aqui, que eu estou dizendo, é o perdão estatal, não é o perdão que o juiz, não é o perdão da vítima, é o perdão estatal. Queridos, só um minutinho que eu vou ligar o ar-condicionado aqui, que está muito abafado. Espera aí. Então, pessoal, retornando aqui, né? Agora eu vou falar de 3 modalidades de perdão estatal: a anistia, a graça e o indulto. Também estão lá no artigo 107 do Código Penal. A primeira delas é a anistia. A anistia é um perdão estatal, é o esquecimento jurídico de uma infração penal. Olha, interessante que quando se concede anistia, é como se eu dissesse para alguém assim: eu esqueço o que você fez. É o perdão que atinge a sua forma mais plena, não é? Já viu você quando tá brigando com o namorado, né? O namorado pisou na bola, aí tu brigou com ele, aí você resolveu perdoar, mas você perdoou, mas você ainda tá com aquilo na cabeça, né? Tu não aceitou aquela pisada de bola, mas tu perdoou, mas a anistia é aquele perdão pleno, você esquece o que ele fez, né? Ou seja, você está pronta para amar novamente, porque você esqueceu todo o mal que ele te fez. Que coisa linda, né? Então, assim, a anistia é o esquecimento total. Isso faz com que a pessoa anistiada volte a ser primária
não tenha antecedente criminal, porque a anistia ela apaga os fatos. A anistia ela passa uma borracha. Lembra disso? A anistia é uma borracha que apaga a FAC, a folha de antecedente criminal. Né? E a pessoa volta a ser primária. Aplica-se em regra a crimes políticos, nada obstando que incida sobre delitos comuns. O que acontece, queridos? A anistia, quando ela foi criada, ela foi criada no objetivo de apagar crimes políticos. Mas há um silêncio da lei, então nada impede que ela seja aplicada a qualquer outro tipo de crime. Vamos lá. Não se aplica a prática de tortura, tráfico ilícito, entorpecentes, drogas afins e terrorismos, e definidos como crimes hediondos. Esses crimes são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Tá bom? A anistia é a atribuição do Congresso Nacional. Significa que o Congresso Nacional, senadores e deputados, votam uma lei. Então, a anistia ela tem origem no Congresso Nacional e exige o quê? Uma lei. Né? E justamente por ela ser uma lei, ela tem efeito que ex tunc, efeito retroativo. Volta no tempo. Né? Volta no tempo. E vai beneficiar todas aquelas pessoas que praticaram aqueles determinados tipos de crime. Ah, Ricardo, mas a Dilma foi presidente da República e ela pegou no fuzil e ela tirou e ela assaltou banco e ela fez isso, aquilo. Ela foi anistiada como todos os outros que praticaram crimes políticos. E assim sendo, né, a borrachinha da anistia vai lá e apaga. Ah, mas lei, Congresso Nacional, por meio de lei, anistiou os crimes políticos. Né? Acho que até, de certa forma, reconhecendo falhas do próprio Estado, né? Os crimes políticos foram reprimidos com muita truculência, com muita tortura, com muita arbitrariedade. Então, o Estado reconhecendo, creio eu, que essa parcela de culpa concedeu anistia. Muito bem. E uma grande questão interessante, que após ser concedida a anistia, não pode ser revogada. Concedeu a anistia, já era. Tá? O famoso deu tá dado. Né? Então, olha só, alguns comentários ainda sobre anistia, né? A anistia se refere a fatos, assim sendo, renova a condição de primariedade dos agentes. A anistia opera efeito ex tunc para o passado, apagando o crime, extinguindo a punibilidade e as demais consequências de natureza penal. Presta atenção no que eu estou colocando aqui, olha. A anistia faz cessar os efeitos penais da sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, se o agente estava cumprindo pena, vai para a rua. Se tinha inquérito policial em aberto, ele é arquivado. Se tinha processo, é extinto. Né? Agora, o efeito civil da obrigação de reparação do dano, entretanto, não desaparece. Vou colocar aqui em vermelho, porque sinal de perigo. O efeito civil não aparece, é no Instituto de Direito Penal. Então, o sujeito praticou danos contra uma pessoa, né, tem que ser condenado e também, na esfera civil, tem que indenizar o dano. Ele foi anistiado, não será mais condenado na esfera penal, mas deverá reparar o dano. Tá ok? Queridos,
uma pergunta para vocês. A minha câmera está aberta para vocês? Tá sim, professor. Tá, né? Tá sim. Porque aqui para mim tá tudo fechado, tudo preto. Então eu falei, vamos perguntar lá para eles, porque então eu tô dando aula para vocês às escuras aqui, só com o meu slide, tá? As outras duas modalidades de perdão, além da anistia, é a graça e o indulto. Também são perdão estatal, tá? Perdão estatal. A graça se distingue do indulto nos seguintes pontos. Quais são as diferenças entre a graça e o indulto, né? Primeiro é que a graça ela é individual, o indulto é coletivo, né? Já ouviram falar no indulto de Natal? Então nós temos aí o indulto de Natal. O que é isso, Ricardo? Olha, o presidente da República lá para fazer vamos dar uma aliviadinha na rapaziada, né? Ele pode lá conceder o indulto àqueles que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça e que faltam menos de 6 meses ou menos de 5 meses para cumprir a pena, são beneficiados pelo indulto natalino, por exemplo. E aí, aquela rapaziada que já está lá no fim da pena vai ver a mamãe e o papai lá na ceia de Natal, né? Lembrando que crime hediondo e equiparado a hediondo não tem direito à graça, anistia ou indulto, né? Então ele não vai falar assim, você aí que foi condenado por estupro, né? Qualificado pelo resultado morte e que falta pouquinho tempo para cumprir a pena, vai ficar preso esse pouquinho de tempo. Né? Então, a graça, ela é individual. Ela é dirigida a uma pessoa só. Já o indulto é coletivo. A graça, ela deve ser solicitada e o indulto é espontâneo. Tá? Então, aquele que quer ser agraciado requer. Já o indulto, o presidente da República concede. E olha, a competência para conceder a graça ou indulto é do presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Né? Então, tome cuidado, porque enquanto a anistia é um ato do Congresso Nacional por meio de lei, aqui é um decreto do presidente da República que ele pode delegar a atribuição de conceder graça e indulto aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Então, ele pode delegar esse poder. Então, cai lá na prova, né? A competência é exclusiva do presidente da República para aplicar a graça e o indulto, não podendo ele transmitir. Essa é a função errada. Ele pode sim delegar para esses agentes aí. Tá? Então, olha, a graça e o indulto somente extinguem a punibilidade. Opa! Extingue a punibilidade do crime. A condenação irrecorrível e seus efeitos secundários. Tá? Agora, prestem atenção aqui, olha. Vindo o agraciado ou indultado cometer novo crime, será reincidente. Ah, ao contrário da anistia, que eu apago os fatos que ele praticou e esqueço completamente, né? A graça e o indulto, não. Eu extingo a punibilidade daquele caso, mas eu não apago aquela condenação na folha de antecedentes criminais dele. Se ele praticar um novo crime, ele não é primário, ele vai ser o quê? Reincidente. Tá?
Então, a graça e o indulto extingue a punibilidade, mas não esquece o fato. Então, você, moça, que o namorado pisou na bola, você pode escolher entre anistiá-lo ou conceder uma graça. Né? Quando você conceder uma graça, você perdoa ele daquela, mas fica com aquilo na cabeça. Se ele pisar na bola de novo, você mete o pé na bunda dele e bota ele para correr. Não é? Agora, a anistia não. A anistia, o seu coração não lembra mais nada. Você está livre para amar sem nenhum peso na consciência. Lembra disso, tá? Porque isso fará com que você não erre, né? É só você lembrar, e você sabe que eu estou falando, né? Isso vale para o rapazinho também, tá? Você, né? Lembre-se, quando você perdoa a namoradinha, pode ser uma anistia ou pode ser uma graça, não é? Então, tomem cuidado com isso aqui, não é? O que eu aconselho a vocês é concedam anistia, né? Fica perdendo tempo cá de bobeira, não vai ser feliz, né? Muito bem. Brincadeiras à parte, né? A graça e o indulto não impedem a execução da sentença condenatória no cível. Opa! Olha que a reparação do dano permanece vivinha também na graça e no indulto, né? Ricardo, mas o sujeito foi agraciado, teve o indulto antes mesmo do trânsito em julgado. Não tem problema, nada impede que a vítima entre agora com um processo civil pedindo a reparação dos danos. Tá? Temos até uma súmula aí. Né? O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Tá bom? Mais uma observação aqui. A graça e o indulto não podem ser aplicados em relação a delitos referentes à prática da tortura, tráfico ilícito entorpecente, drogas afins, terrorismo e os definidos na lei como hediondos. Está aí a lei dos crimes hediondos para vocês. Eu estou pulando aqui para uma questão estratégica. Por quê? Você não pode confundir com o perdão judicial. Enquanto a anistia, a graça e o indulto são formas de perdão estatal, existe também o perdão judicial, que é o perdão que o juiz concede no caso concreto. O juiz pode perdoar, Ricardo? Pode. Só quando a lei assim permite. Só quando a lei permite. Então, olha, é a clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em lei, quando não se aplica a pena prevista para determinados crimes, ao serem preenchidos certos requisitos objetivos e subjetivos que envolvam a infração. Trata-se de uma autêntica escusa absolutória que não pode ser recusada pelo réu. Então, perdão judicial é aquele perdão dado pelo juiz, no caso concreto, somente nas hipóteses em que a lei permite. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. O 121, parágrafo 5º, por exemplo, né, ocorre no homicídio culposo, quando as consequências do crime atingem o autor do fato de forma tão intensa que a pena ela é desnecessária. Exemplo, aconteceu em São Paulo, o delegado de polícia que saiu para trabalhar e levou o filho, nenenzinho, né, no banco de trás, aquela cadeirinha, né, própria, porque ele ia deixar a criança na creche e de lá ia para a delegacia.
E ele, por esquecimento, por correria, não parou na creche. Foi direto para o trabalho. Esqueceu a criança no banco de trás, desligou o carro. Final da tarde, quando ele estava saindo, ele lembrou que ele esqueceu de deixar a criança na creche. Saiu correndo, abriu o carro e a criança estava morta, asfixiada, o próprio filho. A pena nesse caso é desnecessária, mas veja, só se admite no homicídio culposo. Então aqui, né, o juiz concede o perdão judicial. Tá? Uma outra hipótese que coloquei aqui é no caso da injúria. Né? Quando a injúria consiste numa retorção indireta ou quando a vítima, de forma reprovável, provocou a injúria. Né? Então a vítima, ela, de forma reprovável, com a sua conduta, provocou lá uma injúria do sujeito. Né? Ah, professor, me dá um exemplo? Eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu tinha uma professora que ela era parente de Satanás, só podia ser, ou da bruxa do 71, ou sei lá de quem. E ela era ruim, viu? Pensa numa mulher ruim. Pensa naquela mulher que ela entra na sala e todo mundo já fica com dor de barriga. É dor de barriga coletiva. Todo mundo suando frio. Porque na minha época não existia a palavra bullying, não existia Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Eu sou de 1977. O que existia era a lei do cão. Tá? O professor fala, abaixa a cabeça. Né? Se brigar na escola, resolve por lá mesmo. Né? Se vier falar que apanhou, vai apanhar de novo. Né? Era assim, a lei da minha época. Então a professora, ela gritava aos berros, dava esporro. Mano. Sim, senhora, sim, senhora. É. Tipo a Notre Brinking Dual latino. Tá? E certo dia estava eu. Eu já contei esse fato aqui. Se eu já contei, por favor, me fala, porque eu não quero contar de novo, não. A pior coisa é um chato contar a mesma história duas vezes. Já contei? Acho que não, até agora pelo menos não. Não. Estava eu na rodoviária, na banca de jornal. Em 1987, era a Copa União. Tinha o álbum de figurinhas da Copa União. E eu fui lá, né? Com o dinheiro que meu pai me deu, na expectativa de comprar um bolão de figurinha e achar a figurinha do Zico, né? E daí eu lá comprei um monte. Quando eu tava pegando a bicicletinha para voltar para casa, a professora passa do outro lado da calçada, com aquele óculos estilo máscara de mergulho, aquele óculos assim, aquela verruga aqui, aquele bigode, aquele coque, andando. Falei, meu Deus, até aqui, Jesus. Aí eu vou pegar, aí eu olho mais uma vez, ela passa em frente a um bar, sabe aquele bar de 1987, aquele bar da Jurubeba Leão do Norte, né? Da Catuaba, da Pinga com Mel, né? Daquela foto de mulher pelada, aquele calendário de mulher pelada na frente, aquela mesa de sinuca nojenta, e ela passa em frente. E sai o cara lá de dentro, por incrível que pareça, com a camisa do Botafogo, um cabelo Black Power, assim, um olho vermelho que parece que pingou groselha, não colírio, cheio de cordão, e ele vem puxando o catarro do pulmão na pressão. Dá aquela cuspida.
Cara, eu lembro daquela cena, parece do tipo aquela super câmera, a bolha de catarro vindo assim, a resistência do ar abrindo a bolha de catarro e a bolha do catarro explodindo no rosto da professora, bem na junção entre o óculos de mergulho, a testa e o cabelo. Plá! Caraca! Eu olhei aquilo, fiquei branco, falei, meu Jesus, será que ele sabe o que ele fez? Ela tira o óculos, tipo máscara de mergulho, sacode ele assim, passa a mão para tirar o restinho de catarro que ficou, aquele catarro verde. Vem o sujeito lá de trás, com aquela camisa do Botafogo, patrocínio Coca-Cola. Minha senhora, desculpa aí, minha senhora, me desculpa, minha senhora. Filho da P, desgraçado! E aí começou. Mas ela parece que ela pegou a lista do inferno e foi lendo de um a um. Ela chamou ele de todos os palavrões que você pode imaginar, que nem Sodoma e Gomorra se ouviu tantos palavrões como naquele dia. E eu assistindo aquilo tudo e pensava só uma coisa na minha cabeça: eu vou contar para todo mundo. E eu cheguei na escola contando para todo mundo. E eu conto isso até hoje. Que horror, cara. Deus me perdoa, cara. Eu sei que eu tenho os meus pecados. Não, ninguém é perfeito. Eu tenho os meus pecados. Mas eu confesso a você que cena que ficou na minha mente até hoje, em super câmera, né? Aquela explosão catarral. Eu fiquei depois, hoje, eu pensando, eu fico pensando, pô, meu Deus, imagina uma senhora passando pela calçada e toma um catarro em cima, né? Mas eu vou ser sincero contigo, cara, ouviu tanta besteira. Veja bem, aí voltando aqui pro assunto, né? O juiz pode perdoar todas as injúrias dela, porque vai entender que o sujeito provocou de forma reprovável. Você não pode pegar uma bola de catarro e cuspir na calçada, alguém vai passar, né? Então, queridos, você não vai pegar agora e apenar a professora, né? Porque xingou ele de tantos nomes, né? O Queridos, rapaz virou seu herói, né, professor? rapaz, se ele tivesse com a camisa do Flamengo, seria mais perfeito, né? Mas ele estava com a camisa do Botafogo. Assim, eu é um misto, é, é, é um misto de prazer e pesar, né? Mas só quem viveu a época de 1977, a infância da década de 80, vai entender isso que eu estou falando, né? Quando você chegava para a professora com a bexiga apertada, né? Precisando fazer xixi, e você falava assim, professora, posso ir no banheiro? Não! Volta para o seu lugar! Mas professora, não pode sair! E você voltava, né? E ficava ali segurando para quando ela saísse, até sair o recreio. E você não conseguia andar rápido, porque a bexiga estava doendo, né? Então, assim, quem viveu essa época vai entender o motivo da minha gargalhada. Enfim, queridos, então vamos tomar um cafezinho, 10 minutinhos a gente retorna. Antes eu quero, atendendo a pedidos aqui, peraí, antes atendendo a pedidos, peraí, só um minutinho. Vai rolar aquela música especial, né? Vai rolar, vai rolar. Isso aí, Só professor. um minutinho que vai rolar aqui
Vai rolar uma coisa bem legal. Peraí. Divirtam-se, moçada. Na gravação, segunda parte da aula de extinção da punibilidade, abolício crimes. Me deem só um retorno, se estão me ouvindo direitinho, se estão visualizando o slide. Me deem um retorno, por favor. Sim, professor. Ok. A próxima causa de extinção da punibilidade é a abolício crimes. A abolício crimes que vocês estudaram lá atrás, em Direito Penal 1. Tá? Em Direito Penal 1, vocês estudaram abolício crimes. O que é abolício crimes? Né? Deixando de existir o tipo penal, não é? Obviamente que você não pode mais falar em apenação. Né? Quando uma lei nova, né, deixa de considerar criminosa determinada conduta, aquele fato deixa de ser punível. Extingue, então, que a punibilidade. O artigo 2º do Código Penal diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, se lei determinou que aquele fato não é mais crime, ninguém mais pode ser punido com ele, e também temos o efeito que é retroativo, ex tunc, não é? E aí, queridos, quem estava cumprindo pena por um crime desse vai para a rua, se tiver inquérito arquivado, processo extinto, não é? Porque desaparecem todos os efeitos penais. Abolício crimes deixa de ser, faz com que o fato deixe de ser punido e ainda tenha efeito ex tunc. Não é? Quem pode me dar alguns exemplos aí de abolício crimes que nós temos? Professor, vou começar com o adultério, né, novamente. O adultério ele sempre vem na mente, né? Não é mais crime, né? Até porque era um crime meio difícil de se visualizar, porque era necessário a constatação da conjunção carnal, né? Entre o cônjuge, né, e o amante, no caso, né? Então, por exemplo, você a mocinha chegava lá, pegava o sujeito no carro pelado com a amante, ele saía para o lado de fora e falava a tradicional frase, né? Não é nada disso que você está pensando, eu posso explicar tudo. Né? Mas como não teve ali a visibilidade da cópula, da conjunção carnal, não tem a do crime de adultério. Então, quer dizer, já era tudo, já nasceu torto esse crime, né? Mas ele deixou de ser crime. E eu coloquei aqui embaixo nos comentários, não sei se vocês estão vendo, olha, continuidade típico-normativa, para vocês tomarem cuidado. Joana, pode falar, Joana. Foi sem querer, professor. Tá, tudo bem. Então, olha, continuidade típico-normativa. Tome muito cuidado com isso. Peço para vocês, abram agora o Código Penal de vocês, vão no artigo 219 do Código Penal, o que está escrito lá? O que está escrito aí no 219 do Código Penal de vocês? Um minuto que eu vou buscar meu código. Tá, tranquilo.
Professor, só uma dúvida, é que eu Hoje acabei não. demorando um pouco para voltar. A gente retomou agora mesmo? Sim, Esse é o. Ah, é o então primeiro tá bom. item, tá? Muito obrigado, tá? Nada. R$ 219? Isso. Ué, aqui para mim só tá capítulo 3 do rapto revogado. Isso. Revogado. Significa então que houve abolício crimes do rapto? Deixa eu te. Deixa eu te. Só um minutinho aqui, peraí. Olha só. Quer dizer então que não existe mais o crime de rapto, abolício crime. O que era o crime de rapto? Sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Cara, sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Velho, fim libidinoso vocês sabem o que é, não é? Eu costumo brincar o seguinte, olha, se você não sabe, um dia alguém vai te ensinar. Assim, sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Significa então que a mulher desonesta eu posso sequestrar para fim libidinoso que não é crime? Então a mulher honesta tem proteção da lei penal, a mulher desonesta não tem. E mais, o que é mulher honesta e o que é mulher desonesta? E mais, e o homem? O homem você pode sequestrar para fim libidinoso, pode fazer o que quiser. Você olha que isso é a mente de 1940, não é? E eu fui pegar lá no livro do Nelson Hungria, antigão, para ver o que ele falava de mulher honesta, que era mulher que não rompeu com o mínimo dos pudores éticos. Nelson Hungria defendia, inclusive, que o estupro marital não era crime, porque a mulher tinha obrigação de servir o marido no que diz respeito à relação sexual a hora que ele quisesse. Então, olha, 1940, né? Vejam que essa redação por si só durou muito tempo. Você vai ver que está revogado. Foi revogado em que ano aí? Guerreiro, você que leu para mim no Código Penal aí, 219. Porque eu tô usando um aplicativo digital, no meu não diz aqui. Eu ia Ah, perguntar tá. pro senhor quando foi revogado. Revogado só em 2004, acho. Caramba. Foi revogado. Peraí, 2000 eu não lembro. Mas foi revogado. Alguém pode ver para mim aí, por gentileza, né? Revogado pela lei. Aí tem um ano da lei que revogou. Deixa eu pegar aqui. 2005, professor. 2005. Em 2005. Olha, como é que a coisa demora no direito penal a pegar, né, cara? Igual carro álcool no frio. Carro álcool antigo, né? Corcel 2, Del Rey. Monza, Beberrão. Então, aí você pode pensar assim, houve abolício crimes com relação ao sequestro, não, ao rapto? Eu digo a vocês, não houve. Porque a mesma lei que revogou o 219 criou o inciso 5 no artigo 148. Quem pode ler para mim o artigo 148 e o inciso 5? Vamos lá, professor. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Lê, por gentileza, o caput, o 148, cabeça aí. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Olha, privar alguém. Alguém pode ser o homem, pode ser a mulher. Pode ser a mulher honesta, a mulher desonesta.
o homem honesto, o homem desonesto acabou com isso. Então, privar alguém de sua liberdade para fim libidinoso continua sendo crime. Só que agora migrou do 219 por 148, inciso 5, com um aperfeiçoamento técnico da lei. Então, a continuidade típico-normativa impede se falar em abolício criminis. Tá? Então, o sujeito que foi condenado por rapto e agora revogou o artigo do rapto, não vai cumprir mais pena? Vai, porque o fato continua sendo criminoso. Só saímos de um artigo para outro. Houve, então, portanto, uma continuidade típico-normativa. E eu estou falando isso para você porque eu já vi numa prova oral para tabelião perguntar isso. Um amigo meu fez prova para tabelião e veio e falou comigo: Ricardo, o cara me perguntou o que era continuidade típico-normativa. Eu não sabia o que era. Aí eu expliquei para ele. É isso aí. Tá? Então, assim, não é a revogação da lei, é o fato de deixar de ser considerado criminoso. Tá? Tomem muito cuidado com relação a isso. Tá bom? Desculpa, professor, perdi o termo. Qual é o termo utilizado quando... Continuidade típico-normativa. Não sei se está aparecendo para vocês aqui no pezinho, abaixo do slide. Continuidade típico-normativa. Tá? Tomem cuidado com isso aí, porque é bem... Pode repetir, por favor, o que seria continuidade típico-normativo? É tudo que eu expliquei até agora aqui. É o fato sair de um tipo penal e migrar para outro. Tá? É o que aconteceu aqui, né, com o... tá aí no chat, tá bom? É o que tá aí no... tem aí botei no chat para vocês aí. O que é isso? A lei tira o crime de um artigo e joga no outro. Aí o fato continua sendo criminoso. Então, tomem cuidado com relação a isso. Bom, a próxima causa de extinção da punibilidade é a renúncia do direito de queixa. Nos crimes de ação penal privada, vocês vão ver em processo penal, e eu guardo isso sempre para o processo penal, né? Você tem no Código Penal alguns crimes que são de ação penal pública, ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público. São crimes que o tipo penal em discussão é de relevância tamanha que o interesse público em reprimir. Homicídio, aborto, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, estelionato, são crimes de ação penal pública. O Ministério Público move a ação penal oferecendo uma peça chamada denúncia, e ali inicia a ação penal. Já outros crimes, o interesse da repressão é muito mais privado do que particular. Por exemplo, os crimes contra a honra. O sujeito vira para o outro e fala assim, né? Ah, sai daqui, seu corno. O cara, ele pode se sentir ofendido ou não. Isso é muito relativo, né? Às vezes o sujeito fala num tom que é brincadeira, ô, seu filho da... para com isso. Então, assim, a vítima da ofensa escolhe se quer entrar ou não com essa ação penal privada, não é? Que ela faz por meio da queixa. Aquela expressão que vocês já ouviram falar, foi na delegacia dar queixa, está errado. Ninguém dá queixa na delegacia. Queixa
é uma peça processual dirigida ao juízo. Né? É uma peça processual que dá início à ação penal privada. Como que eu sei se um crime é de ação penal pública ou se um crime é de ação penal privada? Se o tipo penal, né, ou o final do capítulo onde o tipo penal está, né, colocar assim, somente se procede mediante queixa, o crime é de ação penal privada. Se não houver nenhuma menção sobre ação penal, vale a regra de que a ação penal é pública. Tá? E como que é a renúncia ao direito de queixa? Pô, se eu renuncio ao direito de queixa, extingue a punibilidade. Por quê? Porque o judiciário não pode aplicar uma pena de ofício. Ele tem que ser provocado pela parte interessada. Né? Então, tome cuidado com relação a essa questão aqui. Como é que pode ser essa renúncia expressa, quando ele afirma, né, que não vai fazer, não vai oferecer queixa, ou tácita, quando ele tem um comportamento, né, que indica que não tem a mínima intenção de apresentá-la. Então, o amigo ofende o outro, né, chama de sai daqui, seu babaca. Né? E no dia seguinte, o rapaz que foi ofendido chama esse amigo que o ofendeu para ser padrinho do filho dele, né? Padrinho lá de batismo, enfim. Ato incompatível com a ideia de se processar alguém. Isso aqui, a renúncia é uma forma de extinção da punibilidade, que vocês vão ver ela de maneira muito mais detida em processo penal. Estou só antecipando para vocês. A outra forma de extinção da punibilidade é o perdão do ofendido aceito. Agora não é o perdão estatal, não é o perdão do juiz, é o perdão da vítima. Quando que o perdão da vítima pode ser aceito? Somente nos crimes de ação penal privada. Então, o sujeito chega lá na frente da casa do Tício e escreve assim: aqui mora um corno. Tício descobre que quem fez aquela pintura foi Mévio. Promove, então, contra Mévio uma queixa-crime. Não é? Uma queixa-crime, né? Pelo crime de injúria. Depois, ao longo do processo, ele descobre que ser corno também não é tão ruim assim, também não é o fim do mundo. Né? E gostava mais da amizade que ele tinha com o cara do que, né? Enfim. E aí ele resolve perdoar Mévio. Então, Tício, ele coloca lá, olha, ofereço perdão a Mévio. Esse perdão extingue a punibilidade se Mévio aceitar. Então, se Mévio falar, aceito o perdão, acaba o processo ali, extingue a punibilidade. Se Mévio não aceitar o perdão, segue a ação. Segue a ação penal. Mas só existe esse tipo de ação penal, esse tipo de perdão do ofendido nos crimes de ação penal privada. Os exemplos mais comuns: injúria, difamação, calúnia. Bom? Antes de falar de decadência, eu vou falar de perempção. O que é perempção? Os crimes de ação penal privada, eles têm um princípio que é o princípio da disponibilidade. Eu entro com ação penal, mas a hora que eu quiser eu posso acabar com ela. As duas formas que eu tenho de acabar. Primeiro é com o perdão. Eu perdoo é aceito, perdão é aceito, não é? E o perdão sendo aceito, extingue a punibilidade. Não é? Agora, se o perdão não for aceito, ainda assim vigora o princípio da disponibilidade. E a outra forma que eu posso dispor da ação penal é a perempção. A perempção é um instituto que vocês vão ver mais detidamente em processo penal, mas eu vou antecipar
para que você saia daqui tendo algum conhecimento. Perempção é a morte da ação penal privada. Perimir significa matar. E você mata ela como? Pelo abandono. Você abandona a ação penal. Não é? E como é que é esse abandono? Né? A lei diz várias hipóteses de abandono. Né? Então, no primeiro caso aí, olha, deixar de promover o processo por mais de 30 dias seguidos já configura abandono, já configura a perempção. Não é? Se ele deixa de estar presente no ato que ele é obrigado a estar, não é? Ocorre também a perempção, não é? Ou quando sendo querelante a pessoa jurídica, essa extinguir sem deixar sucessor. E tem uma aqui que eu acho muito interessante, que é não deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. As alegações finais é o último momento do processo, onde você declina todas as razões pelas quais você entende que a outra parte deva ser condenada. Depois disso vem a sentença. E você chega ali e não pede a condenação, simplesmente deixa de formular o pedido de condenação. Eu costumo brincar, e por favor entendam isso como uma brincadeira, né? É igual aquele rapaz que chama a menininha para sair, né? Que a menininha fica toda feliz, né? Ela bota a roupa mais bonita que ela tem, faz aquela maquiagem, já estava doida para ele chamar ela para sair, né? E eles vão felizes. Só que o garoto conversa a noite toda, fala, depois deixa a garota em casa e vai embora. Não é? E aí? Não é? Pediu? Não pediu. Se não pediu, não vai ganhar, querido. Entenda isso. Não é? Você precisa pedir para poder ganhar. Se você não pedir, já era. É a mesma coisa aqui. Tu enche o saco do juiz o processo inteiro e chega no final, não pede a condenação. Né? Merece um prêmio, um troféu, não é? Um troféu banana, né? Bom, muito bem. Aí você pode falar assim, Ricardo, você está sendo isso, está sendo aquilo, não estou sendo nada, estou brincando. A gente não pode brincar. Decadência. Decadência também não é o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Aliás, o que o Vasco da Gama está acontecendo com o Vasco da Gama também é uma decadência. Né? Com o Flamengo não é muito diferente. A única diferença é que o Flamengo tem plano de saúde, né? E o Vasco não. O Vasco está na enfermaria e o Flamengo está no plano de saúde. Né? É a única diferença. A decadência é a mesma. O Botafogo, por exemplo, já está no necrotério. Perdão, é mais forte do que eu. Mas o que é a decadência aqui? Queridos, a ação penal privada, o sujeito tem que mover ela num prazo de 6 meses. 6 meses, né, é o prazo que ele tem para oferecer a queixa-crime. Se ele não fizer isso em 6 meses, ocorre a decadência. Ocorre a decadência. Né? Ou seja, decadência é a perda do direito de mover a ação penal. Como o juiz não pode aplicar a pena de ofício, ele tem que ser provocado. Né? Então, o que vai acontecer? Consequentemente, também vai ocorrer a extinção da punibilidade, porque o sujeito não exerceu esse direito no prazo de 6 meses. Lembrando que isso aqui só se aplica na ação penal privada, tá bom? Pois é,
Rodrigo tá falando, futebol carioca esse ano tá realmente engraçado é que quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores, poxa, os vascaínos fizeram uma festa, né? Poucos Fizeram dias depois, dias não, no dia seguinte. O castigo não veio a cavalo, não, parceiro. Eu já vi castigo vir a cavalo, mas esse castigo veio de Concorde, que nem existe mais. Mas veio de Concorde, meu irmão. Ai, ai. Queridos, a prescrição é, é o tema mais complexo, tá? E a prescrição eu guardei uma aula específica. Eu sei que vocês vão falar, Ricardo, você vai acabar a aula muito cedo. Vou, porque eu sei que se eu falar isso agora, vai pesar para vocês, né? E assim, eu não me preocupo com o tempo, eu me preocupo com a qualidade do aprendizado, né? E essa é a minha preocupação hoje com vocês. E eu sei que se eu entrar nesse tema agora, de extinção da punibilidade, vai pesar, vocês não vão entender, e aí acaba criando uma aversão à própria matéria. Eu chamo isso de ser contraproducente. Então, nós vimos hoje as causas que extinguem a punibilidade, exceto a prescrição, que a prescrição a gente vai começar a ver em aula específica, tá bom? Queridos, alguma pergunta? Professor, Sim, bom dia. é, senhor. Como que o senhor vai planejar esse final do ano? As aulas agora estão acabando Sim, e queria saber sobre o seu trabalho de P2. Como vai ficar? sim. Olha, eu creio que mais uma ou duas aulas eu já termino a nossa matéria, né? É, depois eu vou tentar entrar aqui com aulas mais com temas mais específicos, buscando aqui pegar algumas atualidades, trazendo algum material visual diferente para vocês, né, para aprimorar tudo que a gente aprendeu aqui, né? O trabalho para P2, espero eu ser um trabalho também bem simples, não é? O objetivo meu hoje, a minha preocupação muito maior é a aprendizagem do que a avaliação, né? Porém, né, a gente tem um trabalho valendo 2 pontos, né, e nós temos uma prova, né? O trabalho com certeza vai envolver alguma atualidade de direito penal. E eu já estou pensando, de repente, já começar na semana que vem esse trabalho, né? É uma pena que nós não estamos presenciais, porque esse trabalho seria o júri simulado que nós iríamos fazer, né? Mas querem tentar fazer um júri simulado virtual? Ou acham difícil isso acontecer? Eu sou super a favor, professor. Inclusive, a gente já fez com alguns outros professores. Então vamos fazer. Eu Então. também gosto, hein? Vamos fazer um júri. Vamos fazer, pode falar, Michael. Não, Michael, porque para seu som possíveis temas, travou. né, tratar. Ah, tá, desculpe. Pode Vai falar. de novo. Peraí, só um minutinho, peraí. Agora normalizou. Olha só, a gente podia fazer um júri temático, um júri Essa tá me simulado. ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, Michael. Ah, tá, desculpe. Como o senhor abriu, né, para as sugestões aí, eu confesso que, assim, eu tô um pouco... Como a gente, entendeu, já fez júri simulado algumas vezes, Uhum. eu não sei, talvez uma outra abordagem, alguma coisa mais em tema mais atual, né? É uma discussão, é de um tema um pouco mais atual.
Eu sinceramente, eu tô um pouco cansado, entendeu? É de júri simulado, mas é a minha percepção, entendeu? É a minha leitura, mas eu respeito e eu super vou fazer o que você decidir, tá bom? Entendi. Mas eu não gostaria, entendeu, que fosse um júri simulado. A gente pode fazer um debate. Um debate sobre, por exemplo, descriminalização do aborto, não é? Visões pró e visão contra, não é? E o trabalho para P2 poderia ser um relatório desse debate, não é? Com apreciação individual de cada um. Não é? A gente pode fazer, por exemplo, criminalização da homofobia. Não é? A gente pode falar sobre que mais? Tem racismo, injúria racial e crime hediondo. Não é? A gente pode fazer um debate, escolher algum tema específico, em vez de fazermos um júri simulado que deveria depois abrir para votação, a gente faria aqui um debate, não é? E eu poderia fazer aqui alguns grupos, e cada grupo com um tema desses, não é? Com 20 minutos para apresentação, não é? Nós faríamos um grupo, podemos dividir em grupos e fazermos aqui direitos humanos, não é? Então, olha só, vamos já começar a falar aqui de alguns temas, tá bom? E aí vamos ver quem quer ficar como líder de um grupo, tá? Então, primeiro tema é injúria racial como crime hediondo. Quem quer ser o líder deste grupo? Eu quero, professor. Ótimo, ótimo. Então, assim, Professor, pois não. só uma pergunta. Vai ter tempo hábil para todos os grupos se apresentarem? Porque eu acho que tem poucas aulas agora até o final. A gente precisa fazer isso em uma aula só, dá tempo, tá? Em uma Dá tempo aula para a turma inteira falar? dá, porque não precisa a turma inteira falar. O grupo pode ajudar de várias formas. E quem vai falar pode ser 2 ou 3 pessoas. É óbvio que a turma inteira não precisa falar. Você pode ajudar o seu grupo cedendo uma jurisprudência, cedendo uma, enfim, uma visão, não é? Ou então você pode, eu quero falar. E aí vocês vão dividir o tempo que vocês têm de acordo com a quantidade e você vai colocar dentro do tempo que você pode. Não é? Ô, professor, bom dia. Carla Carmo, professor, e no caso aí, depois dessa apresentação, o grupo seria mandado para o senhor em grupo a apresentação pelo AVA ou individualmente? Individualmente, cada um dará a sua apreciação, o seu relatório. E esse relatório será o trabalho que vai valer para P2. Entendeu? Ok, obrigada. De nada. O professor, bom dia primeiro, é a Carla Botelho. Esses grupos na qual você vai falar os termos agora, e seriam grupos de quantas pessoas? Não tem número definido, vocês podem organizar da forma de vocês. 6 pessoas só escolheram esse tema, 11 escolheram o outro. Não tem problema, fiquem à vontade com relação a isso. Vamos fazer uma coisa bem light, gente, sem muita formalidade, sem muita regrinha, porque a gente hoje não tem muito condição mais de fazer uma coisa tão ferrenha. Porque conforme a Ruana falou, a gente tem, pelo cronograma da faculdade, a gente tem aula até de 19. Uhum. Aí seria, então, essas apresentações a partir da semana que vem? Não, ou encerrando na outra? Semana que vem eu encerro a matéria e na próxima aula a apresentação. A última aula seria para isso, Isso, correto? Exatamente, para a gente fechar com chave de ouro a nosso semestre, tá bom? Tá bom, porque quando a gente retornar, que a gente vai ter o intervalo, já vai ser na prova. Sim. E esse relatório seria entregue no dia da prova. No AVA, igual vocês fizeram dessa vez. Trabalho valendo 2, tá bom? Tá bom. Então, olha, temos o primeiro, que é injúria. Oi, pode falar. Perdoe-me a interrupção. Pode falar, mas só aproveitando, tá joia. Só aproveitando aí o gancho da Carla Carmo, aí, a motivação, a pergunta,
alguns professores, eles optaram, inclusive, né, respeitando a autonomia, né, do professor, em a gente não postar nada no AVA, em não precisar produzir nada materialmente escrito, né, para o professor. Bastava que a gente apresentasse esses seminários online, ao vivo, né, para a turma, né, para o professor, esses debates, e aí o professor, ele pontuava. Eu não sei, particularmente eu acho mais prático, inclusive assim, eu não sei se é uma exigência, se é um detalhe que o senhor não abre mão, essa questão de enviar alguma Não, coisa. eu não faço questão, não. A questão só é documentar para título de avaliação. Eu não sei se, por exemplo, no caso de uma fiscalização do MEC, né, ele possa exigir alguma documentação. Essa é a minha preocupação, né? Porque tudo que a gente está fazendo agora, uma hora vai ser cobrado do MEC, né? Da onde que tirou esse nota, da onde que tirou esse ponto. Então, assim, o relatório, eu não queria que fosse um relatório cansativo, pesado, oneroso, não. Um relatório de até não passar de uma lauda, espaçamento 1,5, Arial 12, não é? É um simples parecer individual, uma coisa simples, não quero nada grandioso, não. O ponto já vai ser dado pela simples participação, né? E o parecer, né, demonstra a participação do aluno, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem aluno que não vai participar, vai querer ficar, então, pelo menos, ele vai ter que ter o trabalhinho de fazer um parecer pessoal e mandar para mim. E, obviamente, o aluno que participar, fazer um simples relatório de uma lauda e mandar para mim não será tão pesaroso. Diga, Claudinei. Eu queria saber com o senhor se eu poderia sugerir um tema para apresentar. Qual tema? Eu vou querer fazer, então, sobre crimes virtuais e cybercrimes dentro da esfera penal. Pode ser? Pode. E aí você pode, aí eu só pediria que pelo menos umas 5 pessoas aderissem ao grupo do Claudinei aí, falando de cybercrimes. Entendeu? Você quer ver um tema que você pode trabalhar, Claudinei? Pornografia vingativa na internet. Pornografia vingativa na internet, super atual, tá? Então, eu vou pegar aí os cybercrimes, você para focar em pornografia vingativa. Vocês podem trazer, de repente, slides para apresentar, não é? Enfim, não slides de pornografia, mas slides, obviamente, aí, inerentes à matéria que vocês vão apresentar, né? Só um minutinho, estou dando aula, filha, estou acabando. Então, olha, temos 2 temas. A injúria racial como crime hediondo, a cybercrimes e a pornografia vingativa, não é? Vamos colocar aí descriminalização do aborto. Quem pode ser o cabeça desse grupo da descriminalização do aborto? Usa o microfone, gente, fazendo favor. Quem pode ser a descriminalização do aborto? Oi. Como eu não houve candidatos aí, eu poderia fazer esse tema. Ótimo. Eu posso trabalhar esse tema. Ótimo. Perfeito, Maicon. Está contigo, então, a descriminalização do aborto. Peço aos colegas para que possam aderir ao grupo aí do Maicon, tá ok? O próximo tema que eu vou dar para vocês é a descriminalização da casa de prostituição. Descriminalização da casa de prostituição. Olha que nós vamos fechar com chave de ouro esse semestre nosso, hein? Descriminalização da casa de prostituição. Quem pode ser? Quem pode levantar aí a lebre com a gente? Vamos lá. Descriminalização da casa de prostituição. Do crime, né, de casa de prostituição.
Nossa, que tema também, hein? Maravilhoso esse. É isso aí. Maravilhoso. Se eu soubesse que viria esse tema, um tema bom assim, meu Deus. Esse é tremendo, cara. Porque assim, olha só que idiotice. A prostituição em si não é crime no Brasil, mas manter uma casa de prostituição é. Então, por exemplo, para a pessoa que quer exercer a prostituição, se ela ficar na rua, no perigo, não é, da rua, não é crime nenhum. Mas se ela tiver amparada por uma casa, por um local que dê condições de trabalho e assine, inclusive, a carteira dela de trabalho, que eu peço que isso aconteça o mais rápido possível, o cara pratica crime. Então, é muito Mas aí complicado. não é aquela questão da pessoa ganhar dinheiro em cima da prostituição de outra? Ela não pode, né? A lei veda essa exploração desse comércio. Só que aí eu pergunto, será que essa exploração realmente explora ou facilita a pessoa que quer exercer a prostituição? É aí que entra a questão do debate. Quem quer ser o cabeça desse grupo? Quem quer ser o cabeça desse grupo? Precisa de alguém. Moçada, bora, quem é o valente aí, galera? Vamos colocar. Professor, posso Oi. mudar o tema então e fazer esse? Qual que era o seu tema? A injúria racial como crime hediondo. Então, beleza, você pega esse. Então, quem pode pegar a injúria racial como crime hediondo? Quem? Qual o nome? Matheus Machado. Matheus Machado. Fechou. Aí, olha, dá para agradar todo mundo. Matheus Machado, então, vai ficar com a injúria racial e crime hediondo, né? E o outro amigo, esqueci o nome aqui, peraí. Júnior. O Júnior vai ficar, então, com a descriminalização do crime de caso de prostituição. E o último tema, que é a liberação do uso, descriminalização do uso da maconha. Quem vai pegar esse aí, galera? Eu quero pegar, professor. Aê, você é a? Stephanie. Stephanie. Criem grupos de WhatsApp, façam intercâmbios, façam reuniões entre vocês pelo aplicativo Zoom, não é? Divirtam-se com o direito penal. O que vai ser a apresentação? Sem ser no próximo sábado, no outro. Divirtam-se. Ganhem gosto pela pesquisa. Tantos temas aí que vocês podem explorar depois como trabalho de conclusão de curso do TCC de vocês, não é? Vocês vão começar a ver argumentos que vocês, pô, nunca parei para pensar nisso. Caramba, é mesmo, hein? Não é? Então, assim, olha só, não é? A casa de prostituição, quantos empregos ela não pode gerar na sociedade? Não é? Ah, Ricardo, você é a favor? Eu não sou a favor, não encontra, não é essa a minha praia. Eu não sou juiz. Mas vamos analisar fatos e argumentos. Não é? Então, assim, como é que vai ser o trabalho? 20 minutos para apresentação, 5 minutos de intervalo. 20 minutos de apresentação, 5 minutos de intervalo. 20 minutos, 5 minutos, enfim. E aí conseguimos fazer toda a atividade nossa em 2 horas, né? 2 horas e pouquinho. Não é? E eu peço a vocês, divirtam-se, tá? Divirtam-se, organizem, divirtam-se, nada pesado, nada com ai meu Deus, tem que fazer esse trabalho, nada disso. Divirtam-se. Estudar é um grande barato, estudar é uma grande diversão. A vida está aí, ó, as portas abertas para vocês mudarem o mundo, né? Mudarem o mundo a partir da própria concepção de vida de vocês. A mudança começa na mente e aí a coisa se abre para uma nova janela, uma nova perspectiva, né? E isso é que é o prazer da academia, né? É você
depois que estiver saindo da academia, olhar para trás e falar assim, nossa, quando eu entrei aqui, eu era tão diferente do que eu sou hoje, né? E aí vai ter valido a pena tudo isso aqui, tá bom, gente? Então, na próxima aula, depois que eu terminar o tema de prescrição, eu converso ainda mais algum ponto que ficou pendente aí, a gente vê se os grupos estão certinhos, não é? Se está tudo certinho, se está tudo ok, não é? E é isso. Muito obrigado pela audiência de sempre no sábado, não é? Um bom final de semana para vocês e já comecem aí a fuçar livros. E hoje você tem a internet, que é um portal que abre você para o mundo, não é? Beijo no coração, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Cuidem-se. Cuidem-se do papai. Cuidem do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Vamos ficar guardadinhos aí, né? E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto lá. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.